Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, aos amigos espirituais, ao nosso Mestre Jesus, aos mentores da Casa Espírita Luz e Caridade, que nos abriga nesta noite, e que seja o nosso primeiro pensamento de agradecimento a Deus pela permissão de estarmos mais uma vez reunidos com o propósito de estudar o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos da Boa Nova, que possamos, Senhor, compreender a lição dessa noite, que ela possa permear os nossos corações e que principalmente nós possamos praticá-la e colocá-la nas nossas atitudes. Obrigado, Jesus. Obrigado aos amigos espirituais. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos para mais uma sexta-feira de estudo do Evangelho. Hoje, como na semana passada e nas demais semanas, né? A gente tem a sequência do estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 27, Pedi e obtereis. E hoje o item que nós vamos ver são as preces inteligíveis. E quem vai nos esclarecer esse tema é a nossa mestra, a doutora Irvênia. Doutora Irvênia, Pois sim. está com a Boa noite, senhora agora. pessoal. Tá bom. Boa noite, pessoal. Obrigada pela apresentação. Boa noite a todos. Vamos continuar o nosso estudo, né? Como disse o João, sempre muito gratos pela oportunidade do encontro e da tarefa. Então, já faz alguns dias, né, que nós estamos estudando esse capítulo, Pedi e obtereis. E esses itens de hoje que eu vou comentar são muito pequenos, só 16 e 17. Preces inteligíveis. Então, vamos ver o que é isso, né? Então, vamos primeiro ao item 16. Eu vou aos poucos para a gente poder fazer cada pedacinho bem explicado. Então, ele começa o item 16 com o parágrafo. Aliás, todo esse trecho corresponde ao conteúdo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. Então, esse item 16 diz assim: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Ele está se referindo à oração, às palavras da oração, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver, o que seria mesmo um bárbaro, né? Porque a gente usa esse termo de maneira pejorativa, a gente sempre, quando vê uma coisa assustadora, a gente diz que barbaridade, não é? Então, vamos rever o que seja esse tal de bárbaro. Então, diz a história que os bárbaros eram, na ótica grega, todos os povos que não falavam o idioma grego e nem compartilhavam da mesma cultura e do mesmo modo de organização da sociedade grega. Esse termo foi depois assimilado também pelos romanos e passou a referir-se também aos povos estrangeiros de forma estereotipada, não é? E mais ainda, ele começou a ser designado também para nominar os germânicos que começaram a invadir territórios romanos, porque naquele tempo eles eram muito guerreiros, né? Eles eram muito assim invasivos. Basta dizer que Roma ela acabou se tornando um verdadeiro império na época de Jesus, e depois até um pouco mais, porque ela começou a invadir o norte da África, toda a Palestina, parte do Oriente Médio, né? E então, assim também outros povos. Quando os germânicos começaram a invadir territórios romanos, os romanos que já tinham assimilado essa palavra, eles passaram a referir os germânicos também como bárbaros, né? Os povos bárbaros. Então,
bárbaro vem desse coisa. E depois, a nossa cultura, como é latina, ela acabou absorvendo esse termo que passou a ter uma conotação bem pejorativa, né? Os bárbaros, que barbaridade, e assim por diante. Então, daí que vem os tais de bárbaros. Bom, continuando o texto. Depois de falar dos bárbaros, o texto continua: se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Então, meus amigos, aí a gente já está diante de uma situação que depois eu vou falar mais para frente, em que existe já um enfoque do coração e do entendimento, que são duas coisas que estão associadas, né? André Luiz já fala disso, a ciência já fala disso, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, ele está dizendo: se eu oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. A gente vai lembrar também de que na religião institucionalizada romana, toda a tradição era de tudo, as orações e todos os procedimentos cerimoniais eram feitos em latim, né? Então, veja Paulo aí já naquele tempo falando dessa necessidade do entendimento, trabalhar junto com o coração, não é? A nossa prece sempre tem que ser de coração, mas ela tem que ter uma ideia, tem que ter um pensamento que seja coerente com o que nós estamos sentindo, né? Então vamos trabalhar um pouquinho com isso, meus amigos. Eu me lembrei imediatamente daquela passagem do Pentecostes, né? Em que os apóstolos falaram línguas estranhas. Olha que interessante que é isso. Então, eu fui procurar na história e encontrei que o Pentecostes, esse termo, etimologicamente, ele significa o dia do 50º dia após a Páscoa. Ele era uma festividade judaica, originalmente, chamada Festa da Colheita ou Festa das Semanas, que tinha por finalidade agradecer a Deus pela colheita do trigo, que era a principal cultura deles. Isso tem referência em vários livros do Antigo Testamento, em relação a essa festividade judaica, né, de Pentecostes. Ela está, por exemplo, em Êxodo, no Levítico, em Números e no Deuteronômio, né? Então, essa é a Páscoa, é o Pentecostes na tradição ainda judaica. Bom, vamos ao Pentecostes como evento cristão, porque os cristãos acabaram absorvendo essa festividade, né, com outra conotação, mas era também no 50º dia após a Páscoa. Então, junto com o Pentecostes como evento cristão, veio o fenômeno das línguas estranhas. Então, está assim em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos ali, a multidão e os apóstolos, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, dos apóstolos. E todos começaram a falar noutras línguas. E ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua. Que fenômeno extraordinário esse, hein? Porque certamente, quando a Pentecostes era uma data, era uma das três principais comemorações da era cristã, do início da era cristã, e o Pentecostes, o pessoal ia todo mundo lá para comemorar esse dia de Pentecostes, né? E os discípulos, então, de repente, depois de um vento impetuoso, acompanhado de um som, eles começaram a falar línguas estranhas, porque imagina, tinha gente da Palestina de todo lugar, não é? Então, com os dialetos, as línguas diferentes que falavam, e todos puderam entender o que falavam, porque isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 6. Bom, então é o seguinte, olha, eu acabei pesquisando também na visão espírita o que a gente tinha de Pentecostes, né?
Até porque depois as pessoas da própria multidão acabavam falando assim, alguns que não estavam entendendo esse fenômeno físico, né, das línguas de fogo, de falarem por xenoglofia, ou seja, por línguas estrangeiras. E começaram a dizer, alguns assim, eles estavam embriagados. É bem típico da multidão, né? Porque alguns aceitam, outros que não entendem criticam, e a crítica foi severa. Não, eles estavam embriagados, né? Então, depois, o próprio Emmanuel e a própria FEB têm algumas referências em relação a isso. Então, eu encontrei na FEB, Federação Espírita Brasileira, o material desse curso do EAD, né? Livro 1, módulo 2, roteiro 20, baseando-se no Ato dos Apóstolos, capítulo 2, segundo ainda comentários de Eliseu Rigonati, nesse seu livro Evangelho da Mediunidade, capítulo 2. Então, lemos lá. Os fenômenos mediúnicos ocorridos no dia de Pentecostes foram notáveis. Os pontos luminosos que a multidão percebeu sobre a cabeça de cada apóstolo nos revelam o conhecido fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Na verdade, tais pontos nada mais eram do que espíritos que não se encontravam visíveis de todo, mas apenas o suficiente para serem percebidos. E como brilhasse a parte que os discípulos puderam ver, interpretaram-no como línguas de fogo. Vê se alguma luminosidade, alguma coisa, algum ponto assim de reflexo, né? Que foi interpretado com línguas de fogo. Mas, enfim, foi um fenômeno de efeito físico assim de grande repercussão, e a gente encontra vários textos alusivos comentando esse dia de Pentecostes e das línguas de fogo. Então, voltando ao que nós já lemos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi, obtereis, item 16. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto, né? Segundo Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Então, eu acho que esse dia de Pentecostes, ele veio assim, até satisfazer essa necessidade já registrada por Paulo, de que é preciso entender o que se está falando, né? Aliás, isso é típico da pregação de Kardec, né? Dentro da nossa doutrina, nós vamos ao conhecimento através do aspecto científico da doutrina para quê? Para obter o conhecimento e, consequentemente, o entendimento. Porque a gente só vai seguir em frente naquilo que a gente entendeu, né? Então, se você está ouvindo uma coisa e não está entendendo, quer dizer, você fica espectador só daquilo, você não participa, não é? Então, isso tem uma longa história que vem desde Paulo, e eu vou trazê-la um pouco mais recentemente, né? Falando do Pentecostes, que é naquela época, e quero falar também da utilização do latim durante muito tempo, mas que a própria Igreja Católica depois ela entendeu que seria necessário atender essa advertência de Paulo, né? De que há necessidade do entendimento, porque se você ouve uma língua estranha, como é que você vai participar, não é? Então vamos lá. Achei também Emmanuel no livro Via de Luz, capítulo 103, o título é Perante a Multidão. E isso é alusivo também ao dia de Pentecostes. Ele diz assim, olha, essa lição é longa, viu, pessoal? Eu trouxe um pedaço só, sugerindo que depois leiam, né? Então ele diz assim, ó, a lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho, diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções, é claro, porque se os espíritos que se manifestaram, cada um possibilitando a cada apóstolo falar numa língua estranha, então isso era mais uma revelação de que o espírito persistiu, não é? Continuava vivo. Então, a revelação da vida eterna continua em todas as direções.
aquele som como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. Mas é de fato esse evento do Pentecostes, mesmo na Igreja Católica, pelo que eu li, é uma das é uma lembrança, é uma Eucaristia daquilo que aconteceu naquela época de Jesus, de Paulo. Jesus já tinha desencarnado, mas Paulo ainda estava vivo, né? As expressões do Pentecostes, continua Emmanuel, dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Ele está se referindo àquele pessoal da multidão que criticou e não entendia o que estava acontecendo e falou que os apóstolos estavam embriagados, né? Todavia, continua Emmanuel, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a luz divina, né? Então, então é assim, nem todos acreditaram que todos os discípulos estavam falando verdadeiramente línguas estranhas. Sempre teve essa crítica aí de quantos não aceitaram por não entenderem, né? Isso aí foi bem complicado. Bem, e outra coisa que eu lembrei desse negócio de língua diferente, orações e outros procedimentos, faltou uma vírgula, faltou um S aí, em latim, né? Então, a língua pátria dos romanos era o latim. Então, assim, a Igreja Católica, quando ela foi se constituindo, ela é de origem romana, então o vernáculo natural, a língua natural da Itália de Roma era o latim, não é? Então aquilo foi indo, todos os cerimoniais, as orações eram feitas em latim, até que no Concílio Vaticano II, que durou 3 anos, de 1963 a 65, por iniciativa do Papa João XXIII, então houve a proposta nesse concílio de mudança, de em vez de se usar o latim em todas as lugares, usar-se o vernáculo, ou seja, a língua pátria, a língua da região, né? Mas ele faleceu logo depois. Ele não chegou a concluir o Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII, ele faleceu logo em seguida. O Papa Paulo VI, eleito, é que deu seguimento ao concílio e foi o primeiro, em muitos séculos, a celebrar a Eucaristia na língua local, que era o italiano, né? Já era o italiano agora, mais recentemente. No dia 7 de março de 1965, na Igreja da Paróquia Romana de Todos os Santos, em Roma. Então, a Eucaristia, meus amigos, eu procurei também. A Eucaristia é uma dos principais cerimoniais da Igreja Católica. Ela diz respeito à tomada da hóstia, na simbologia de que seria o corpo e o sangue de Jesus durante o seu processo de sacrifício, né? É um cerimonial, então, muito importante para a Igreja Católica, e a gente valoriza muito a atitude do Papa João XXIII, né? Porque eles já vinha sendo assim, dentro do próprio contexto, segundo eu pesquisei da história, essa discussão de que se não seria mais adequado falar-se no vernáculo, ou seja, na língua local, para que as pessoas participassem, né? Então, isso acabou. O Papa João XXIII teve uma atuação bem intensa e através desse Concílio Vaticano II, instituiu-se, então, que o uso do vernáculo passaria a ser utilizado em todos os locais, né? Cada lugar falaria a sua própria língua. Então, isso eu considero que tenha sido um grande avanço, né? Sempre tem aqueles também que consideraram, e a gente respeita, que todo o cerimonial e as orações em latim uniformizavam os procedimentos da igreja em todos os lugares do mundo, né? Mas venceu essa proposta de que a população precisava participar.
precisava entender. E esse alerta já tinha sido levantado pelo próprio Paulo na primeira Epístola aos Coríntios, né? Tem aqui uma imagem do Concílio Vaticano II, com todo o pessoal lá, para dividir em várias comissões para poder comentar e resolver as situações. Mas da minha parte, muito quem sou eu, mas eu achei que foi uma coisa muito boa para o povo, porque o povo participa, né? Em vez de assistir ao cerimonial, mas ele participa também segundo entendimento, né? Bom, então vamos continuar o item 16 do Pedi e obtereis. Continua o texto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças? Uma vez que ele não entende o que dizeis, é mais um reforço do que daquela citação toda de Paulo aos Coríntios, né? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Então, é uma coisa fácil de se entender, é porque se você está ouvindo uma coisa e não entende, como é que você pode participar dela, né? Então, aí, pessoal, começa a entrar uma coisa que é essa atuação simultânea do pensamento e do sentimento, não é? Que nós já vimos em outras lives aqui. Porque o pensamento, ele é matéria mental, segundo André Luiz, e ele percorre os espaços acompanhado do colorido das nossas emoções, de tudo aquilo que nós temos do nosso coração, né? Então, uma oração, conclusão, ela sempre deve ser expressa através de uma linguagem que se entenda a própria pessoa e quem está nos ouvindo, e também ela seja feita com o coração, né? Então, não basta só falar, o coração também tem que participar. E não basta também só ter o sentimento, mas a gente está ouvindo palavras que a gente não consegue entender. Olha, Paulo fez uma grande, digamos assim, chamada para essa necessidade, que depois a ciência confirma, né? Que o pensamento sempre atua junto com o coração. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, vamos lá. Próximo item, item 17. Então, o texto continua. A prece só tem valor pelo pensamento que ele está conjugado. Conjugado a quê? É claro, aos nossos sentimentos, né? Ele continua, ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porque o que não se compreende não pode tocar o coração. Então, quando ele está falando que o pensamento deve estar conjugado ao nosso sentimento, né? Porque às vezes, meus amigos, né, a gente ouve ou fica sabendo de preces tão assim que trazem um texto, uma ideia que nos comove, não é? Então eu me lembro do meu pai aí no céu que fazendo a prece de Cáritas, meu Deus do céu, hein, Teresa? Como é que a gente não se emocionava com aquilo, né? Então, o papai fazendo a prece de Cáritas, fosse no centro, fosse em casa, nossa, era uma coisa que assim abriu o nosso coração, né? Então, não só a prece ela tem um texto muito bonito, né? Como também ela tem todo esse envolvimento afetivo, quer dizer, é a prece que nos toca, né? Então, para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas, ou seja, de cola de palavras que nada dizem o espírito. Então, olha como a humanidade ela vai evoluindo, segundo diz o meu amigo Moacir Camargo, no tempo do espírito, né? Porque tudo tem o seu tempo. Então, ela vai indo. Imagina Paulo, naquela ocasião, já ter esse discernimento, né? E aquilo vai indo, foi indo, aconteceu Pentecostes, depois o Papa João XXIII teve essa inspiração, o Papa Paulo VI deu continuação à ideia dele e a de todos, né, que se reuniram no Segundo Concílio do Vaticano, e a coisa acabou se fazendo, né?
Então, tudo tem o seu tempo, e como diz o meu amigo Moacir Camargo, eu repito, o tempo do Espírito, né? Isso é muito bonito, né? Então, meus amigos, tudo que Paulo falou, tudo que está acontecendo por aí, hoje tem aval da ciência. Eu já tratei disso aqui com vocês, né? Porque isso tem em vários lugares hoje, mas eu pego sempre essa referência da doutora Rita Carter, nesse livro Mapping the Mind, capítulo 4. Essa edição que eu tenho é do ano 2000. Então, ela diz assim, que no nosso cérebro existem duas áreas, a área pré-frontal, que é a área aqui mais anterior dos lobos frontais, que trabalha com cognição, ou seja, com tudo que é intelectivo, aprendizado, mecanismos de memória, sabe, essa coisa que se diz assim, caiu a ficha da pessoa, a pessoa está entendendo o que está acontecendo, crítica de situações, é, censura, a censura dos nossos atos, tudo isso é trabalhado pelo terceiro andar da nossa casa mental e pela área pré-frontal, não é? Essa área, ela tem uma conversa neuroquímica com uma área bem profunda do nosso cérebro chamada sistema límbico. É uma série de estruturas que trabalham com a manifestação de comportamentos acompanhados de emoções. E André Luiz, eu vou mostrar logo em seguida, ele diz assim, o pensamento ele é passivo perante a emissão das emoções, ou seja, hoje a ciência admite que tudo que nós pensamos e decidimos tem base emocional, né? Tanto que a gente já sabe também pela neurociência que a tal da imparcialidade, ela não existe. Quando a pessoa diz, eu vou decidir isso imparcialmente, isso neuroanatomicamente não é verdade, porque sempre tem o impulso das nossas emoções. Sempre decidimos com base nas emoções. Então, o sistema límbico, que trabalha com o emocional, portanto, com o coração, e os lobos frontais, a área pré-frontal, que trabalha com o intelecto, né? Tem uma conversa neuroquímica. E ela cita o caso, para exemplificar, de um paciente do Dr. Antônio Damasio, que é um médico indiano, é um cientista indiano, não, ele é português, radicado nos Estados Unidos. E ele é um dos principais representantes da corrente materialista da neurociência. E ele teve um paciente chamado Eliote. O Eliote teve um tumor aqui, olha, nessa região. Quando o neurocirurgião extirpou o tumor, rompeu essas ligações. Então, o Eliote mudou o comportamento. Então, a doutora Rita Carter fala assim, ele perdeu a capacidade de, pelo menos, de demonstrar emoções. Eu tenho a impressão, pessoal, que as emoções que ele sentia quando o Dr. Damasio lhe mostrava cenas dramáticas, ele registrava isso no seu banco de memória, mas ele não tinha como levar isso para a área pré-frontal para tornar essa informação consciente. Essa é a minha leitura, não é? Então, ele dizia que não sentia emoções. Ele falava assim: eu sei que isso é terrível, mas eu não sinto essa emoção. E ele também perdeu a capacidade de escolher, ele tinha muita dificuldade de escolher qualquer coisa. Por exemplo, se o tempo estava ruim e ele ia sair, ele não sabia se pegava o guarda-chuva, se pegava a capa, ficava indeciso, não decidia. Então, diz a doutora Carter, faltava-lhe o feeling, essa coisa assim da percepção emocional, de perceber o ambiente, né? Que dizem que nós, mulher, o tal do sexto sentido, né, Olga? Que dizem que nós temos muito mais aguçado do que os homens. Eu concordo, né? Você não concorda? Bom, o doutor Damasio, ele registra no protocolo do Eliot. Eliot não tinha qualquer conteúdo emocional, sem alegria ou amor, tristeza ou raiva, sem capacidade de tomar decisões racionais, mesmo no meio de uma crise, embora o seu QI e a memória fossem normais.
Então, eu pus aí a minha leitura, viu, meus amigos? Aqui é a minha leitura. Olha, suas emoções não eram conscientemente registradas na área pré-frontal, que trabalha com o intelecto, então ele não tinha consciência do que ele sentia. E sem elas, emoções, ele não era capaz de avaliar coisas e situações. Palavras da doutora Rita Carter, faltava-lhe o feeling para isso, né? Então, o que o Paulo dizia lá no início da era cristã, na primeira epístola dos Coríntios, hoje a ciência está confirmando, né? Tem que haver a conjugação. Primeiro precisa se entender o que está se falando, o entendimento da área intelectiva, mas associado aos nossos sentimentos, né? Mas André Luiz já trouxe isso muito antes também. Olha, em 1958, primeira edição de Evolução em Dois Mundos, capítulo 13. Ele fala assim: a partícula de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem e para o mal. E também essa enunciado de André Luiz depois é confirmado na ciência pela doutora Candice Pert, uma cientista americana também, em dois livros, Moléculas da Emoção, que ela divulgou em 1997, e Conexão Mente-Corpo-Espírito, que é de 2009. Então, meus amigos, olha, agora na nossa era aqui, né, André Luiz é que é pioneiro nisso, em dizer que pensamento e sentimentos agem conjuntamente, né? Então, tem a Candice Pert, tem o doutor Bruce Lipton também, no livro Biologia da Crença, ele fala a mesma coisa, não é? Então, olha como, voltando àquilo que eu disse, né? Como toda modificação, todo progresso tem o seu tempo. Então, aconteceu no mundo religioso, aconteceu, e depois agora a própria ciência está confirmando, né? Que coisa fantástica que é isso, né? Muito bonito mesmo. Bom, continuando o item 17, apesar do texto ser pequeno, ele é bem repetitivo, para que a prece toque o coração, ele está falando do coração, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar, que seja entendido o toque do coração, né? Aliás, da palavra, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. É o que às vezes é levado em conta, é, segundo alguns contextos, né? E a gente sabe que não é isso, que não é o número de vezes em que a gente repete uma oração é que o mérito dela está associado a isso, né? Continua o item 17. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos. Por exemplo, tem pessoal de alguns países, né, que eles já têm o hábito cultural de orar 3 vezes ao dia, com a sua voltado para a cidade que é o centro religioso, né, daquela comunidade. Então, são usos, são costumes culturais mesmo, né? Pelo que julgam kits, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal e tal ordem. Cada comunidade, cada sociedade, cada cultura tem os seus hábitos, né? Deus que vê o que se passa no fundo, não, Deus vê o que se passa no fundo dos corações. Lê o pensamento. Olha aí, meus amigos, o que a ciência está confirmando. Deus vê o que se passa no fundo dos corações e lê o nosso pensamento. E percebe a sinceridade. Julgar a Deus, pois mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Porque Deus é muito como ele vê. Ele lê o nosso pensamento, ele vê o que se passa no fundo dos nossos corações. Então, é claro que para ele tem muito mais valor uma oração que é entendida e que é sentida, não é? Que é entendida e que é sentida. Então, é isso. Eu vou dar agora alguns exemplos que a gente já viu em mecanismos de mediunidade e outros estudos sobre algumas orações, né?
Quando nós estudamos ano passado Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 25, tem um trecho muito bonito que chama de Prece e Renovação. Olha o que ele diz esse texto. Na floresta mental em que avança, o homem frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas, de variadas procedências que o golpeiam, compelindo a fadiga e a irritação. Todavia, tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se-lhe o pensamento nos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, vanguardeiros dos seus passos na evolução. Olha, hoje é um dia que eu já fiz isso, viu? Porque eu fiquei assim tocada por notícias que eu soube de amigos, fiquei assim bem com o coração bem apertado. Eu falei, aqui só a prece que vai me tirar dessa nuvem espessa, né? E aí eu saí pela casa rezando o Pai Nosso do Monsenhor Horta, que a doutora Marlene gostava muito de orar, e eu fui me equilibrando, graças a Deus. Então, a prece é sempre um recurso fantástico, né? Continuando, esse mesmo capítulo 25 aí da Mecanismo da Mediunidade. Igualmente em prece, seja nas margens do Genezaré ou em pleno Tabor, respirando o silêncio do Getsemane, ou nos braços da cruz, o Cristo revela na oração o reflexo condicionado de natureza divina, suscetível de facultar a sintonia entre a criatura e o Criador. Então, esse texto está dizendo para a gente que não importa onde a gente esteja, né? Se é no nosso quarto, se é num templo, se é andando debaixo das árvores, não importa. Então, ele está dizendo aí nas margens do Genezaré, Tabor, o Getsemane. O que importa é a qualidade da nossa oração, né? Através do entendimento e através do sentimento sincero, né? Vamos rever o que é esse Genezaré, Tabor, Getsemane. Todo mundo lembra o que é isso? Vamos recordar? Então, olha, nesse mapa da Palestina que a gente já estudou aí, então a Palestina tem várias regiões, né? A parte sul é Idumeia, a parte central Judeia, mais acima o norte é Samaria e depois veio a Galileia. E Jesus era chamado do Galileu, ele viveu muito tempo aqui na Galileia. A Galileia tem um lago muito grande, que é o Lago de Genezaré, chamado também pelo seu tamanho de Mar da Galileia. Não tem nada de mar porque é água doce. Também chamado de Mar de Tiberíades, porque ele fica perto de uma região aqui chamada Tiberíades, né? É um lago de água doce de 19 quilômetros de comprimento e acho que 14 de largura. Então, é o Lago de Genezaré. Então, o texto está dizendo, não importa se a gente tivesse aqui nas margens de Genezaré, né? Ou tivesse em qualquer outro lugar, o que importa é a qualidade da prece. E o Monte Tabor, vamos ver? O Monte Tabor não quer mudar por quê? Espera aí. É porque tem essa coisinha aqui, essa coisa que sumiu. Agora vai. Então, olha o Monte Tabor, né? Fica a 17 quilômetros a oeste do Mar da Galileia, de Genezaré, a 575 metros de altitude. Esse Monte Tabor, meus amigos, é onde houve aquele evento da transfiguração, que Jesus se encontrou lá em cima com o espírito de Moisés e de Elias, né? Acho que é Elias, é. Então, estavam os três lá, e alguns apóstolos acompanhando, e o texto é muito bonito, né? Quando a gente vê todo esse texto os três lá em Transfiguração, e Jesus acompanhado de Moisés, o espírito de Moisés e de Elias. Então,
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou ao Monte Tabor, onde ficaram a sós. Ali ele se viu transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram de um branco resplandecente. Vocês imaginem a luminosidade do Espírito de Jesus, né? Devia ser luz assim ali dos três, que era uma beleza, né? E apareceram diante deles Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então, conta o texto que Pedro estava tão confortável ali, a vibração era tão amorosa, era tão boa de se vivenciar, que Pedro propôs a Jesus: Mestre, tá tão bom a gente aqui, vamos ficar aqui? A gente edifica 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, a gente fica aqui. É claro, né? Porque você imagine o ambiente vibratório daquele Monte Tabor, meus amigos. Alguém queria ir embora? E nada. Então Pedro falou: não, vamos ficar aqui, a gente faz as tendas aí. Mas Jesus fala: não, nós temos que descer, é necessário descer. Logo em seguida vem. E Pedro foi comentando com Jesus que ele estava assim, pesaroso de descer o monte, né? Mas Jesus falou: não, vamos descer. Enquanto eles desciam, isso está em Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 9. Então, esse é o Monte Tabor, e a gente lembra dele por esse evento da transfiguração, que é lindíssimo, né? Que é lindíssimo. E o Getsemane, tem muito cemitério, tem cemitério em São Paulo chamado Getsemane, né? Getsemane é um jardim situado no sopé do Monte das Oliveiras em Jerusalém, onde Jesus e seus discípulos oraram na noite anterior à crucificação. Esse é o Getsemane, né? Um lugar bem aprazível, bem sossegado. Imagina Jesus, que já sabia o que ia acontecer, mas ele pelo menos encontrou um lugar em paz para rezar, né? E aí, meus amigos, eu termino a minha apresentação insistindo com essa mensagem de Dr. Bezerra, né, a respeito da oração. E de tudo que nós temos estudado nesse capítulo, a gente já está assim convencido de que temos que fazer uma oração inteligível e sensível aos nossos sentimentos, né? Então, olha o que ele diz: filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao ser humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. Olha que coisa impressionante, meus amigos. Eu tenho um amigo, no grupo espírita lá de São Paulo, que ele teve um momento muito difícil com um dos filhos, que foi preso, e foi uma situação muito difícil. Ele falou que ele começou a andar pela casa, depois que o filho foi levado, ele ficou andando pela casa e rezando o Pai Nosso. E ele andava pela casa, pelo jardim, rezando o Pai Nosso o dia inteiro. O dia inteiro. Ele falou: olha, chegou no fim do dia, eu estava triste, é claro, e tudo, mas eu estava em paz. Então, olha, quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. Então, a oração é realmente a nossa ligação com os espíritos amigos, e a gente já sabe que tem as estações intermediárias, né, que vão levando a nossa oração lá para cima. Então, Bezerra continua: a prece jamais é um monólogo. Pelo acolhimento íntimo da oração, a criatura conversa com o mundo espiritual, que nunca a deixa sem resposta. Nossa, mas isso é muito bonito, né? Ai, doutor Bezerra, muito obrigada, viu? Vamos então seguir o seu conselho, né? Não nos esqueçamos de orar sempre. Pronto, pessoal, vou fazer o stop share aqui para a gente poder fazer comentários e trabalhar do assunto entre nós, né? Muito bom. Obrigado, doutor Ivênia, pela apresentação, né? Bastante interessante.
É incrível que esse tema da prece, ele vem mudando um pouco o título, né? Mas é sempre a prece. É sempre E ainda vai ter algumas sextas-feiras, né? vai, Com a continuação desse tema. vai Sinal que sim. ele é importante, né? Muito. É. E enquanto a senhora apresentava, foi interessante algumas visões que a senhora deu históricas, né? É. Da, da Da apresentação Pentecostes? da Pentecostes, é interessantíssimo, né? E o que eu acredito que tentando fazer uma essência de tudo que foi apresentado, né, com relação ao tema preces inteligíveis, né? Prece inteligível, ou seja, uma prece que a gente entenda, né? Que a gente saiba o que É. está sendo falado. Que É, cria uma ideia, né? é, eu percebo que Já transmite uma ideia. O Kardec colocou esse tema no Evangelho exatamente porque durante muito tempo, a senhora mesma apresentou isso, as preces nas igrejas, nas missas, eram celebradas em latim, né? É, em O latim. padre tinha que falar latim e falava, ou seja, e nem sempre as pessoas entendem, né? Não é tão comum, ainda mais uma língua morta como o latim, que não existe hoje nenhum povo, nenhuma civilização que fale. É, E, e é importante a gente, tirando a essência de tudo isso, a gente volta para aquele conceito que a gente tem visto nas outras apresentações, que independentemente das palavras que a gente usa, né, que a gente repete ou fala tantas vezes forem necessárias, o mais importante da prece é o sentimento. A é, gente pode não, a gente pode não articular nenhuma palavra, né? É muito comum quando a gente está diante de uma paisagem da natureza bonita. Eu acho muito gostoso chegar na frente do mar, né, numa praia, e olhar e sentir, né, aquela beleza, ouvir as ondas, né? Em tudo isso, eu acredito que isso é um estado de prece, né? é, E o céu também, muitas vezes, principalmente de manhã e no fim da tarde, que fica aquele meio avermelhado, né? Então, eu estou falando para mim, cada um tem o seu estado de prece, né? E outro ponto que também me chamou a atenção, né, eu acho que foi quando só falou dos muçulmanos, né, que eles têm aquela prática de orar 3 vezes é, ao dia, né, e naqueles horários. Então, eu fiquei pensando, né, que é interessante para que a gente não deixe de orar, porque a oração é uma coisa muito importante para o nosso equilíbrio. É importante que a gente ore na medida do possível, né? E tenha os nossos horários de fazer a oração, mas que isso não seja uma coisa assim que a gente faça, não, eu preciso pagar a minha prece, né? Eu estou devendo. é, Que seja uma coisa natural, mas que independentemente desses horários que a gente julga que é a nossa prece, eu particularmente eu sempre faço prece de manhã quando eu acordo e quando eu vou dormir. E fora isso, quando dá vontade, né? Quando dá necessidade, em qualquer hora do dia, né? E é importante que a gente viva em estado de prece, né? Já ouvi essa frase também que a prece ela é suficientemente forte e fervorosa à medida que você viva aquilo que você fala, é, né? é, Na hora que você fala é, perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores, você tem que ter sinceridade, consciência daquilo que você está fazendo com relação àqueles que te ofendem, àqueles que te é, ferem, né? Que você, ou seja,
o ideal mesmo é a gente ter uma sintonia, né, na nossa forma de pensar e viver com relação à prece, né? Mas é Verdade. muito bonito a gente estar repetindo esse tema e cada vez a gente vai vendo um lado, né? Um lado É. diferente, né? É, Tereza, algum comentário? Quer falar mais? Oi, gente. É, boa noite para quem eu não tinha visto ainda. Olha, acho que eu não tenho nenhuma pergunta, assim, porque foi tudo tão bem apresentado e explicado, né, o contexto histórico e a origem das coisas. E Pentecostes é a celebração, como foi apresentado, né? 50 dias no 50º dia da Páscoa, né? É, então, é, na Igreja Católica, entende como a vinda do Espírito Santo, né? Que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí opera esse milagre de as pessoas falarem em diferentes línguas e todas entenderem, né? Como se estivesse falando, desculpe, na própria língua. Então, eu realmente não tenho assim nada a perguntar, porque, como eu disse, foi tudo muito bem apresentado e a oração, né, é, como o João estava dizendo também, é, né, é o nosso recurso da comunicação com o nosso Criador, né? O canal de comunicação com o nosso Criador, onde a gente eleva o nosso pensamento, seja com palavras ou não, né? E ele que entende, que enxerga tudo dentro da gente, né? Porque uma pessoa olhando para outra não vai, ela vai ver mais o exterior, o que é conversado, mas Deus sabe tudo, né? Então, seja com palavras ou não, e sempre a gente se comunica com o nosso Criador. Era isso, gente. Olha, obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar com vocês. Que bom, Tereza. Obrigado, Tereza. Obrigado pela tua presença, né? Sempre que a Tereza participa, eu sempre falo a mesma coisa e vou falar de novo. Participe não só quando a doutora Ivênia faz a apresentação. Tá bom, obrigado. Seja bem-vinda sempre, né? Muito obrigado. Estou muito Ah, feliz. legal. Ana Paula, algum comentário? Boa noite a todos. Doutora Irvênia, muito obrigada. Como sempre, é uma alegria estar aqui assistindo ao estudo, é muito aprendizado. E assim, né, a prece é tudo, né, na nossa vida. É daquele minuto que você para, se conecta com o alto, eleva o pensamento, alivia o coração. Então, assim, vamos estudar mais sobre a prece, né, em outras aulas É verdade. futuras, e vai ser sempre né, uma coisa assim, é um refresh que a gente vai fazendo e não pode esquecer de fazer É, prece, né? é isso mesmo. É isso. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ana Paula. Um abração para você. Outro. Tudo bom. Vitor, algum comentário? Oi, pessoal, boa noite a todos. Boa noite novamente. Boa noite, Vitor. Esse assunto prece, ele vai ficar ainda, né, algumas Vai. semanas conosco ainda. Eu estava vendo agora aqui a programação e me recordei, a senhora colocou uma citação do Evolução em Dois Mundos ali no capítulo 13, que foi o que eu apresentei semana passada, É, né? Aquela questão do pensamento, a foi. passividade, né, diante das É, emoções, aquilo muito interessante. O que eu achei interessante também, falando ainda desse livro, né, Evolução em Dois Mundos,
que os espíritos falam que depois que nós conseguimos, depois que nós atingimos esse patamar de pensamento contínuo, né, por conta dessa conexão mental da prece, como eles conseguem, né, assim, influenciar mais diretamente, mais vivamente, né, a humanidade, né, como essa ajuda se intensificou depois que a gente atingiu é, esse, essa capacidade, né, de orar, de estabelecer uma conexão direta com o Criador. A senhora contou ali a história não, o fato real, Eliot, né? Eliot, o nome, não é? Eliot, é. É, Eliot, é. é. A senhora disse que ele não, né, não expressava mais emoções, correto? É, E aí eu me lembrei de quando a gente trata desses, a gente lê na literatura espírita, esses espíritos equivocados, né, há séculos e séculos no mal. E aí eu fiquei pensando e até perguntar para a senhora, será que há uma atrofia no mecanismo espiritual ligado à região frontal? Porque eles cometem crimes, né? Est- acaba, né? A gente sabe que em termos de obsessão não tem, né? Não tem, coitado, né? Não tem assim, é. sabe que é uma relação ali estabelecida por uma causa muito justificada, nós conhecemos, né? Mas, por exemplo, quando a gente pega o caso de Gregório, né? Será que há uma atrofia nessa parte espiritual? Não na parte física, né? Porque se pegar o cérebro vai estar, talvez É, esteja lá normal, mas em termos dos mecanismos espirituais. pode ser, sim. Pode ser, porque nesse livro, No Mundo Maior, Vitor, Calderaro propõe a André Luiz examinar o cérebro do Pedro, que está encarnado, que matou Camilo, e examinar o cérebro do Camilo, que está desencarnado. Eu li aquilo N vezes, porque eu falei, meu Deus, como é que será que é o cérebro de um cara desencarnado, né? Né? E ele fala que tem poucas diferenças. Inclusive, um deles tem mais, tá mais essa parte assim de consistência está melhor que o outro. Mas é possível que tenha mesmo, talvez nesse cérebro do perispírito, né? Tenha alguma dificuldade mesmo, gerada por padrão vibratório do pensamento e tudo mais, né? Sim. Porque tudo é criação do próprio indivíduo, né? Mas pode ser sim, Vitor. Não, Pode ser. não uma questão anatômica, mas uma questão moral, né? Uma causa moral. Mas pode estar, ela pode estar espelhando no corpo físico um reflexo da situação da estrutura mental da criatura, né? Uhum. Pode sim, claro. Porque essas pessoas que cometem crimes hediondos e não têm nenhum sentimento, não têm misericórdia, não têm piedade, nada, É, ela está desconectada da parte emocional, né? Ela está sim. desconectada completamente. Pode ser, sim. E Você nesses fez um canais, belo comentário, Vitor, porque pode o que está acontecendo com o Eliote no plano físico pode ser que tenha isso tenha uma visão, um aspecto mais aprofundado, né? No próprio perispírito dele. Pode ser. era isso. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigado, Vitor. Boa noite. Muito bom. A Olga não vai falar que tá afônica, né, Olga? Ela disse que não dá para falar, então tudo bem. Perdeu a voz? É, perdeu. Depois ela acha. Pra cochichar. Não, não, não dá. Não se preocupa. É, Márcio, você tá falando, né, Márcio? Eu tô, pelos cotovelos. Muito obrigado, Ivênia. É sempre muito bom ouvir suas explanações. Engraçado que normalmente suas explanações me remetem, quando fala de Jesus, lá para aquela região. E, e é interessante porque hoje, na imagem que você passou sobre o Lago de Genezaré, É, e dá para ver o Rio Jordão ligando o Mar de Genezaré ao Mar Morto. ao Mar Morto, é. Que coisa incrível, né?
Nossa, E aí eu fui. e é tudo Eu, água eu- doce, né, Márcio? hã? E é tudo água doce, inclusive o Mar Morto. Mar Morto, é. E apesar de ter um grau de salinidade enorme, né? Tem, mas Interessante. ele tem uma salinidade alta, mas é água doce. E o Lago de Genezaré, que é chamado de Mar da Galileia, também é água doce. É. E só para. Eu vou só jogar algumas coisas para a gente refletir depois. Que É, Genezaré, para mim, ele remete à palavra generosidade. Genezaré, pode generosidade. ser, porque Jesus viveu tanto por ali, né? Tem tantas É, passagens de Jesus lá, né? é. No Lago de E ao mesmo Genezaré e tempo, também em Cafarnaum. é. E ao Cafarnaum mesmo, é na beira do lago, né? Na beira do mar da Galileia. exato. E ao mesmo tempo, como Genezaré representa para mim uma imagem de generosidade, eu fui pesquisar enquanto você falava, e Genezaré quer dizer jardim de riquezas. Olha que bonito, Que bonito, né? né? Jardim de riquezas. Então, a generosidade é um jardim de riquezas que a gente mal É isso imagina mesmo. e muitos conseguem distribuir e outros não, né? É, Mas é bom para a gente guardar isso e refletir mais. é. E curioso, né? O Mar de Genezaré joga água para o Rio Jordão, que vai até o Mar Morto, que tem um grande e alto grau de salinidade. É. E vocês vão me ajudar agora, mas eu não me lembro direito da frase, mas diz que o sal da terra, como é que fala? Me fugiu a expressão. Vós Que sois é o que sal da terra, seria isso? Como é? Vós é, Como? sois o sal é da isso mesmo. terra, Vós sois o sal da terra. Olha só. que Então, a Jesus disse. generosidade, que é um É isso jardim de mesmo. riqueza, nos leva até a frase: Vós sois o sal da terra. Aquele que purifica, que alimenta, que Que tempera, dá sabor, que dá que sabor. dá sabor. E Olha que que coisa conserva, interessante. conserva os alimentos também. É. É. E eu ontem assisti uma palestra que eu disponibilizei para todos sobre o Jorge Elahá, Nossa falando Senhora, maravilhas. E ele fez uma coisa que me deixou assim estupefato. Quando ele diz que Espírito Santo, ele faz uma comparação, Espírito de verdade, Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é a assembleia de espíritos superiores que assessoram e auxiliam Jesus. que beleza, né? Quando a gente fala em Pentecostes, né, eu ia falar outra palavra, Pentecostes, a gente Pentecostes. lembra das línguas, Pentecostes, a gente lembra da É, língua de fogo, né? Naquela imagem que você as línguas de colocou, fogo. tão legal. Isso me lembra quando a gente fica extremamente emocionado, que a gente sente um aquecer aqui no alto, né? Vibrando, né? Como se fosse um sonrisal quente no copo d'água, né? Acho que é o centro coronário, né? É, exatamente. Agitando as células ali, cheia de vibrações positivas, de amor, de alegria, né? Então é É, isso aí. É isso que eu queria fazer como por comentário. tá bom. Obrigada, Márcio, pelos seus Obrigado a comentários. você. Virgílio? João, Virgílio, Virgílio, tá me ouvindo? Agora eu tô. Pessoal, boa noite a boa todos. noite. Meu boa noite especial para Tereza, né? Porque a Oh, Tereza eu não havia
há décadas, É, e realmente. agora ela tem estado conosco. Obrigado. Pessoal, é, a colocação feita pela nossa professora é muito precisa e muito clara. E nós ficamos refletindo. Uma coisa que me chamou a atenção é a questão já na época de Paulo em se discutir a compreensão da prece, né? Então, minha mãe fala que quando ela ia na igreja, que ela era moça, era latim. Então, devia ser algo assim muito interessante. Porque o latim, né? O latim, as pessoas, né? Hoje não tem cultura para saber latim, com certeza antes muito menos. Mas Paulo já discutia essa questão, como foi colocado hoje, né? Sobre essa a compreensão daquilo que se fala. Então, aí mostra muito a dificuldade dos homens em realmente entender as questões espirituais, né? Então, a própria igreja que vai nascer no início da era cristã, mesmo com toda a orientação muito clara e explícita de que as preces deveriam ser inteligíveis, né? Assim mesmo adotou-se o latim, sabendo que muitas pessoas não entenderiam, né? E como foi dito, naturalmente que elas se sentiam envolvidas, né, com aquela celebração, com aquele momento. Então, havia uma percepção espiritual, da grandeza daquilo, mas realmente a compreensão ainda estava distante, até que chegou o momento em que isso volta em que se resgata, né, a condição realmente de se entender a prece. E também é muito interessante aquilo que o Espiritismo nos apresenta sobre a prece. É muito interessante isso, porque fica muito claro que não é a quantidade de prece, não é o texto, não são as palavras que se constituem ali de uma formulação mágica para se atingir um objetivo. Não é isso. Agora, é lógico que a prece sendo um poema, né, eu sempre vi a prece como um poema. Nós temos as músicas, nós temos a letra, temos a melodia, então nós temos esse conjunto harmonioso. Nós temos os poetas, temos os livros de poesias, nos emocionamos com as poesias, com as crônicas. A prece é apenas isso. São É, textos que nos emocionam pela forma com que as palavras nos levam à sua compreensão, e a identidade com elas vai nos levar no estado de emoção. Então, é realmente um conjunto, a prece de Cáritas, que em Tobi, né, é a prece dos espíritas mesmo, né, em Tobi, e é uma prece que longa, mas todos nós sabemos a prece de Cáritas, e até hoje eu faço a a prece de Amália Cáritas, sempre faz, né? A né? prece de Cáritas. Sim. Então, Amália. por quê? Porque é uma prece que ela carrega um conteúdo emocional muito grande, né? Nossa, Pelo muito. fato de sempre termos ouvido essa prece, né? Parece que eu estou ouvindo o seu Renato, né? Que ele já tinha aquelas preces que eram proferidas, o seu Pedro de Carvalho também. Então, nós trazemos a emoção do momento em que estávamos com eles, né? É. Isso é uma coisa realmente fantástica. Mas a doutrina espírita, ela avança muito, porque eu tive vendo no Vademecum, quando nós vamos procurar as referências sobre prece, são páginas e páginas e páginas. Então, os espíritos, principalmente André Luiz, ele traz os efeitos da prece, o seu mecanismo, o que é que acontece quando são proferidas preces. Então, e todos os livros de André Luiz, a maioria deles traz esse momento espiritual em que ocorre uma verdadeira transformação, né? A prece, ela consegue estabelecer uma ligação superior. E isso é o que o Espiritismo vai nos mostrar.
A prece, ela nos prepara para que nós possamos efetivamente atingir um padrão de vibração, um padrão espiritual que nos coloque em sintonia com as forças superiores da vida. Afinal, nós oramos, todas as pessoas oram, os encarnados oram, os espíritos superiores oram, todos oram, e quando as pessoas oram, quando nós oramos, nós sempre pedimos por todos. Então dá para entender que nós vivemos, nós somos atingidos pelas vibrações das orações de mentes que oram a todo instante. E como é que nós reagimos a tudo isso? Vai depender da nossa condição vibratória, espiritual, da nossa receptividade. É aquilo que a gente está sempre falando aqui sobre os mensageiros. Isso malha, né? Isso malha Nossa, o momento em que ela faz a prece, todos que estão ali recebem os eflúvios, as energias, seja qual for o nome que a gente der, dos planos superiores, recebem igual, mas a capacidade de assimilação não é igual. E todos estão orando naquele momento. Olha que coisa interessante. Então a prece, ela demonstra que ela nos oferece uma capacidade de atingir um padrão a ponto de sermos efetivamente receptivos. Então a prece não vai atrair bons espíritos, mas vai nos colocar em sintonia com eles e com as forças superiores da vida. Então, a prece sempre é um tema muito bom, muito bonito e muito emocionante para a gente estar conversando sobre ele, né? É isso aí, muito obrigado, professora. E tá vamos bom. orar, e vamos continuar Obrigado orando. você, Virgília. Eu que agradeço. Obrigado. Muito E o bom. João, por onde que anda o João? Ô, Virgílio, você tá vendo quem que tá aqui na plateia, não? Então, eu estou exatamente tentando identificar Você quem teve é essa. conversando com ela esses dias aqui, Tubi. Aline. É, Oi, Aline, boa noite, tudo bem? Tudo bem com você, Aline? Estamos aguardando a Aline no sábado legal com o filhinho dela, viu, João? eu sei. Muito bom. Então, gente, vamos encerrar, então. Vamos. Ô, Vitor, você não quer fazer a prece para encerramento? Olha o convite dele. Você não quer fazer a prece? né? Você não quer, não? Não tem nem como Ah, recusar, né? João. É a técnica do João precisa não falar não. É. Mas a gente faz, sim, com muito prazer. Então vamos lá, pessoal, caminhando para o encerramento de mais um estudo do Evangelho, né, que tradicionalmente ele acontece todas as sextas-feiras. Vamos agradecer a Jesus em nossa oração, a sua presença, os seus ensinos, esse grande amigo que nos acalma, que nos direciona, que nos aponta caminhos futuros. Agradecemos ao Mestre a sua presença constantemente em nossos corações, em nossas mentes, sempre nos recordando dos seus ensinos. Agradecemos a Deus, a nossa vida, a essa oportunidade que nós temos de podermos estudar o Evangelho de Jesus e que possamos nos recordar sempre dos compromissos que nós assumimos antes de reencarnar. Compromissos com Jesus, compromissos com a doutrina espírita. Que possamos nos manter vigilantes para que não desviemos a nossa rota com as coisas do mundo, ao mesmo tempo que devemos viver o mundo, de modo que possamos sempre crescer para o bem. Que possamos continuar nossos estudos, ter uma semana muito proveitosa, de muito trabalho, essa semana que se inicia. Que a paz e a luz de nosso Mestre continue nos envolvendo, hoje e sempre. Que assim seja.